Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Repensar as Infâncias, o podcast da Brincaê, que vem aqui conversar com vocês a cada 15 dias sobre temas que podem ajudar pais, professores, educadores e, de modo geral, todas as pessoas que cuidam das infâncias. Então, o Repensar as Infâncias é para vocês. E a cada semana aqui a gente então traz um convidado especial para estar ajudando a ampliar os nossos olhares sobre a educação, né? Sobre as infâncias, sobre o brincar. A Brincaê sendo esse manifesto, esse movimento pelo brincar das infâncias, só tem a intenção de agregar cada vez mais pessoas que possam olhar conjuntamente para as infâncias, na sua potência, nas suas particularidades e no seu espírito brincante. E hoje eu venho aqui com uma convidada muito especial que veio voando aqui para Curitiba para nos agraciar com a sua presença, com o seu repertório, com o seu conhecimento e com a sua humanidade, acima de tudo, né? Então, a gente hoje vai conversar sobre a seguinte temática: infância sem pressa. O que uma educação que respeita o tempo da criança prioriza? Vocês já pensaram nisso? Já pararam para pensar o quanto a gente vive apressadamente todos os dias? E talvez pensar também que as crianças não vivem no mesmo tempo que a gente? Existem muitos tempos, né, na nossa vida. E os adultos e as crianças nem sempre vivem um compasso, né? Existe um descompasso entre o tempo adulto e o tempo da infância, porque muitas vezes a gente não consegue olhar para aquilo que é a prioridade das crianças nas suas vidas e na vida das suas infâncias, né? As crianças vivendo as suas infâncias. Então, para conversar sobre esse tema, hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com Patrícia Souza, pedagoga, psicopedagoga, especialista em neuroeducação, sócia fundadora da oficina Criar e Brincar e idealizadora do Centro de Formação, também da oficina. Patrícia, uma grande honra ter a tua presença aqui. A honra é minha de estar aqui. Nossa, que presente, né? Você nos deu, aceitando esse convite. E eu vou pedir para você se apresentar, para quem aqui está nos ouvindo, para quem está na expectativa de te conhecer, por uma pergunta que eu faço para todos os convidados que chegam aqui. Então, a minha pergunta é, Patrícia, que adulta é você na relação com as infâncias? Conta para as pessoas como você se vê nessa relação com as infâncias, com a sua própria infância, com as infâncias que estão ao seu redor, o seu movimento, o seu propósito. Então, que adulta é você na relação com as infâncias? Vamos lá. Então, uma adulta que se transformou, né? Porque esse olhar para as infâncias, nós temos que entender o quanto ele é processual, né? Estamos numa sociedade que nem sempre tem um olhar genuíno para as infâncias. Então, esse olhar precisa ser construído. Então, hoje eu sou uma adulta que tem uma escola que respeita as infâncias, né? E conduz os educadores que habitam, né, esse chão também a ter esse olhar. Tanto os educadores quanto as famílias, né? Então, esse é o maior propósito nosso, é que a gente respeite as infâncias e enxergue a potencialidade infantil, né? Entenda que já é um ser em desenvolvimento, né? Uhum. Então, essa sou eu, né? Dentro de vários ramos aí que nos dividimos, como você falou, diretora pedagógica da escola, responsável pelo Centro de Formação e Pesquisa, e nos dividimos nesse cotidiano, nesse chão da escola onde tudo acontece. E tudo por, pela e com as crianças, E com né? as crianças. Então, eu Isso. tive o prazer de estar na escola da Patrícia alguns meses atrás e vi quanto aquele território que as crianças estão, né? O quanto brotam coisas bonitas, né? A partir de alguém que está pensando um espaço em que eles vão ser respeitados. Respeitados. Né? Então, Isso. ver que é uma escola que tem muito mais espaço Externo. aberto do que fechado. É. Isso, para mim, já contou muita coisa, né? Do que você entende como ser prioridade
para as crianças, né, nesse tempo de pressa que a gente está vivendo, né? E quando a gente Exato. fala em desacelerar a infância, Paty, o que que isso significa na prática? Quando a gente quer, né, deixar as crianças viverem os seus ritmos, né? Como é que você vê a possibilidade disso na prática? Acho que o primeiro ponto é a gente olhar para a educação infantil, né, como um lugar de vida e não como uma preparação para o fundamental, que é o que nós vemos ainda, né? Então, quando a gente olha para esse lugar de vida, a gente respeita o tempo das infâncias, os tempos singulares, né, os coletivos e os individuais, também os tempos dos adultos, né? Porque estamos vivendo um coletivo que todos estão se transformando. Então, esse tempo, ele precisa ser bem distribuído, bem respeitado em tudo que envolve a vida cotidiana. Uhum. Então, eu falo que tudo que a criança precisa na escola de educação infantil está no cotidiano, Uhum. né? Desde que a gente planeje muito bem, organize muito bem e entenda que tudo é pedagógico. Uhum. Desde a chegada da criança até a saída, até o movimento que a criança faz do refeitório, até o outro ambiente, os cuidados, a alimentação. Então, uma escola que respeita os tempos infantis e as infâncias, olha em primeiro lugar para o cotidiano, Olha só, e eu tô né? pensando, né, nas famílias que estão aqui nos escutando, né, que isso também é replicável para a casa das pessoas, né? Porque às vezes a gente fica focado em determinados pontos e são pontos cegos na minha visão e a gente perde a beleza do cotidiano, né? Das possibilidades disso, né, de uma chegada em casa, da caminhada para ir até o banho, dos momentos de alimentação, o quanto tudo isso é educativo, né? Então, dentro da escola você vive, né, a possibilidade de um cotidiano, ou seja, cada ação, cada passo, ele é entendido como um momento em que a infância precisa ser vista e respeitada, né? E no Sim, contexto da casa também existe essa também, possibilidade, né? Da também. gente entender esse contexto todo de viver a possibilidade dessa infância sem pressa. Que a Sem gente tá todo o pressa, tempo, né, contando o tempo do é, relógio. Nós duas aqui passamos o nosso dia hoje contando o correndo. tempo do relógio, né? Mas é o nosso tempo. Se tivéssemos em companhia de uma criança, não seria esse tempo que nós tivemos, né? Porque Perfeito. deveria ser respeitado. E muitas vezes a gente não vê isso, né? Uhum. Então, o primeiro olhar que tem que se ter é para esse tempo, mas entender também que a criança está vivendo as experiências pela primeira vez e a criança também precisa se nortear. Então, ao mesmo tempo que a gente respeita os tempos, a criança vai ser inserida nesse coletivo, que envolve tanto a escola quanto a casa, a sociedade. Então, aos poucos, a gente vai mostrando para as crianças os ritmos de vida que partem primeiro dela, individual, mas depois para esse coletivo. Então, é papel também do adulto, porque senão a gente fica também naquele lugar, Dani, de laissez-faire. Uhum. Ah, Faz deixa à qualquer coisa, vontade. livre, vai se autoeducar sem a necessidade de um adulto. Os professores já não são tão necessários quanto antes, né? Então Exato. fica essa visão também Que delicada, é, né? não pode ser nem 8 nem 80. A gente tem que ter um equilíbrio, porque isso também para a criança não é bom, é um abandono. Uhum. Então, fazer o tempo inteiro o que a criança deseja é um abandono. Então, a gente precisa entender o que é um desejo e o que é uma necessidade. Então, uma escola a favor das infâncias, ela caminha a partir das necessidades das crianças, não dos desejos, Perfeito. Olha só que né? conceito importante, né? Da gente avançar um pouquinho. Quero trabalhar um pouco sobre isso, né? As diferenças entre as necessidades e os desejos das crianças. Será que vocês conseguem perceber aí no cotidiano de vocês o que é necessidade e o que é desejo? Né? Porque necessidade, a gente pensa na criança integralmente, né? Desde as necessidades biológicas, físicas, né? De ser alimentada, de ser cuidada, de receber afeto, né? E as necessidades próprias do seu desenvolvimento, né? E Porque elas. emocionais também, Uhum, né? sim. Porque cada criança está num nível maturacional também emocional, né? Então, por isso que a gente sempre tem que fazer essa avaliação de situações, né, que muitas vezes passam por uma birra e a gente fala, será que é uma birra ou é uma necessidade de uma escuta, né? Da gente estar no movimento mais de igual, né? De acolher, de Uhum, escutar realmente essa criança, né? sim. E é uma linha muito tênue que hoje muita gente se perde, tanto educador quanto famílias. A gente vê muitas famílias perdidas nesse lugar da psicologia positiva. Uhum, Mas agora não é mais, não cabe mais a nossa geração que sofreu tanto, né?
Muitos de nós até apanhou, já viveu uma Sim. realidade que, graças a Deus, hoje não existe. Mas, em contrapartida, a gente esquece que os limites também são importantes, Uhum. Tão né? importantes, né, É, quanto. é. Sim, sim, com certeza. E você falou uma outra coisa também que eu achei bem interessante, é a gente tentar entender essa noção de ritmo, né, das crianças, porque quando você fala, né, a gente primeiro entende o ritmo individual das crianças, porque, né, as crianças vêm desse contexto familiar, né, em que elas são cuidadas pelos adultos, né, que estão ali, e aí elas são inseridas nos contextos coletivos, que são as escolas. E aí rege um outro ritmo, são ritmos Isso. diferentes. Então tem o ritmo biológico, o ritmo familiar, né, em que ela estava inserida, e de repente ela precisa passar a viver esse ritmo do O coletivo. coletivo, do social, né? E isso precisa de muito cuidado, né, Paty? Como que é Muito. essas sutilezas de cuidados nessa transição, né, de quando as crianças saem desse contexto individual e vão para o coletivo? Eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar, né? Quanto pais, fazer cada um, né, que está nesse lugar de paternidade e maternidade, pensar na escolha, né, para a escola do seu filho, principalmente na inauguração da vida, no lugar que acolhe, que escuta e que veja cada indivíduo, né, e não o coletivo numa primeira instância. E o professor que precisa, Uhum, né, construir esse conhecimento. Então, quando a gente fala de crianças chegando na escola pela primeira vez, a gente até muda um pouquinho o foco, né? Porque em algum momento vai ter adaptação, mas numa primeira instância é um inserimento, é um acolhimento. Porque quando você insere uma criança, primeiro você traz o mundo dela para dentro da escola para que ela se sinta pertencente e se familiarize com aquilo, né. Então, a família participa desse processo, dos cuidados, né, os primeiros momentos, faz a passagem. Quando essa criança já está ambientada, ao professor e o ambiente, aí nós vamos introduzindo o coletivo na vida dela. uhum, E mesmo assim, respeitando os seus ritmos, né. Então, a criança nesse movimento coletivo e individual, ela vai entender que tem momentos que ela é escutada individualmente e tem momentos que o coletivo está junto. Então, vamos pensar no momento de refeição. Todas as crianças vão no mesmo momento para o refeitório, embora o olhar seja individual, mas a criança está no coletivo. uhum. Cuidados são individuais, então a criança é aquele momento que ela tem ela com aquele adulto referência para criar, fortalecer vínculo, para ela se constituir como um ser individual e depois no coletivo. Então são assim situações muito sutis do dia a dia que o professor tem que ter, né, esse olhar para entender, né? Uhum. Dormir, por exemplo, o momento de dormir. Uma escola que respeita os tempos não faz todas as crianças dormirem ao mesmo tempo, no mesmo momento, porque elas não vão ter sono, o reloginho delas biológico Uhum. é diferente, né? Então, são movimentos muito singulares, tanto que quando a gente vê escolas que respeitam, né, Dani, as infâncias, os tempos infantis, de forma geral elas são menores, Uhum. para elas conseguirem ter esse olhar, né? Tem grupos, pequena quantidade de criança, tem mais educadores, porque exige esse movimento, Sim, né? sim. Eu vou aproveitar, eu já tinha pensado num tema aqui para a gente conversar e vou aproveitar a pergunta de uma ouvinte aqui que está com a Vamos lá. gente, que acabou trazendo esse tema, que há pouco tempo, inclusive, eu vi você falando, um recorte de uma fala sua na sua rede social. Então, é a Carolina que está perguntando para você, Patrícia, muitas escolas têm pressa em ensinar letras e números logo cedo. Como que a gente pode equilibrar essa expectativa dos pais com a Uhum. necessidade da criança de brincar e viver o seu tempo, né? E o que que é esse processo de uma corrida para a escolarização precoce, né? Então, e como desconstruir isso para que a gente não acelere algumas etapas, né? Porque as etapas que não são vividas por nós adultos, depois a gente paga um preço à frente, Sim, né? sim. Imagina para as crianças que são seres em formação, em início de formação, né? Então, acelerar algumas etapas também É pode ser prejudicial. impactante, né, para essas crianças, né? Então, como que a gente pode pensar, né, sobre essa característica mesmo, né, das escolas que têm mudado, mas que muitas vezes acontecem essas escolarizações precoces? E muitas vezes por conta dessa exigência e a escola, né, acabar aí se moldando, né,
as exigências culturais, porque a gente vê isso quanto sociedade, né? Mas por falta de informação, Sim. né? Como que é o nome dela? É a Enfim, Carolina. Carolina. Então, o que que a gente tem que pensar, né, Carolina? Em primeiro lugar, entender sobre desenvolvimento infantil, né? Sobre na educação infantil como as crianças aprendem. Então, a gente tem, né, documentos normativos que falam, na educação infantil as crianças aprendem por meio do brincar e por meio das relações. A escolarização na educação infantil é de extrema, assim, é prejudicial, extremamente prejudicial. Por quê? A gente rouba um tempo das infâncias que as crianças deveriam estar desenvolvendo a parte emocional, a parte física, né? Para depois a gente pensar na parte cognitiva, né? Muitas vezes entrelaçadas, mas não só cognitiva como a gente vê nas escolas mais tradicionais. Então, o que que a gente tem que entender? O ambiente, né, quando a criança já entra no seu nível simbólico, né, o desenvolvimento da linguagem oral já aconteceu, o ambiente ele é alfabetizador. Porque a criança ela está numa cultura que o tempo Universo inteiro, letrado, né? né, ela se depara. E hoje as crianças vêm com essa demanda, elas já têm essa curiosidade, né? Em suas narrativas surgem, suas brincadeiras simbólicas. Então, esse ambiente ele precisa alimentar essa curiosidade da criança. Mas não da maneira como nós fomos, né, aí educadas com cartilhas, com folhas prontas, né, com cópias, né? Então nós temos que entender isso. A educação infantil não alfabetiza, mas esse ambiente alfabetizador, ele vai construir na criança essas bases que quando a criança estiver lá no ensino fundamental, ela vai conectar tudo isso e vai conseguir dar andamento, ou seja, né, dentro da fase que ela precisa se alfabetizar, ela vai se alfabetizar. O que não impede crianças da educação infantil, num ambiente rico em pesquisa, em potencialidades, elas saírem alfabetizadas. Já aconteceu na oficina, né? Mas não porque o professor alfabetizou, mas porque a criança, com os recursos da escola, do professor, né, e a sua curiosidade, a criança construiu, Sim. né, esse conhecimento. Eu vivo essa situação em casa, sabe, Paty? A Aurora vive numa escola que o ambiente não traz o recurso visual das letras, né? E nem as histórias, né, não são a partir do livro escrito, né? Elas vêm do universo falado, né? Então, ela vive outros movimentos. E eu entendi a importância de, a partir da curiosidade dela, poder construir esse ambiente alfabetizador, né, em casa, sem ensinar as letras, sem mostrar, sem pegar na mão, sem fazer cópia, mas hoje ela já identifica, né, os nomes, ela já faz a junção das suas letras, assim, a partir dessa curiosidade, né, então, às vezes os pais, né, que ficam nessa angústia, né, como que a gente equilibra essa expectativa, porque a gente quer que os nossos filhos aprendam a ler e escrever rápido, né? Aprendam a calcular rápido, porque senão lá na frente, depois, eles vão perder alguma coisa, né? Vão sair perdendo nessa corrida pela performance, né? Pela necessidade de se dar bem, de ter bom desempenho, né? Então, eu vejo isso, né? Que às vezes essa ansiedade tem muito mais a ver com esse olhar posterior. E aí a gente deixa de aproveitar isso que está acontecendo agora. O momento, mas eu sei que isso também que você está relatando, mas não só. A comparação, né? Então, uma roda familiar, numa roda de amigos, meu filho já está alfabetizado. Já Puxa, tá mas o fazendo meu tal não. coisa. Então, a escola não é tão boa porque ele não está alfabetizado. E a mesma coisa professores, né? Quantas vezes a gente já ouviu? Minhas crianças vão sair prontinhas para o ano seguinte. O que é Mas prontinhas, né? então, cada fase, a criança vai desenvolver algo. Por que que eu vou pular uma etapa e já entregar a criança para outra fase, pronta, desenvolvida aquilo que ela precisa desenvolver naquela fase, né? E aí eu roubo o tempo de brincar, né? Quantas escolas têm o brincar demarcado, né? Só naquele momento do parque, em outros momentos é enfileirado, apostilas, né? E aqui não é crítica, né, gente? Nós estamos trazendo, de fato, olhando para o desenvolvimento infantil e o que é importante para esse desenvolvimento ser pleno, ser saudável, né? Ser integral. Porque a gente acredita que a criança, assim como o ser humano, é um ser integral. Não tem como a gente separar corpo e mente. E a criança pequena é corpo, é movimento, né? São as relações, é o brincar, né? São os cuidados, porque é por meio dos cuidados que a criança
ela vai constituindo o seu psíquico mesmo. Vai se Uhum. entendendo, né? Vai trabalhando diversas qualidades, situações emocionais que hoje as empresas estão até exigindo, as soft skills, que a gente vê Uhum. que a maior parte dessa geração nova, né, dessa juventude que está entrando para trabalhar, não tem. Uhum. Não Uhum. sabe lidar com frustração, não sabe lidar com não, né? São muito frágeis, Sim. né? Então, a escola que ela trabalha o ser integral, essa criança, ela constrói a base. Aí, quando ela tiver, né, uma escola, vamos pensar numa escola de educação infantil, que a criança vai para outro lugar, para o ensino fundamental, para o primeiro ano, ela já tem a base construída. Uhum. Aí ela Vai. caminha, Sim, né? sim. E outro ponto importante que eu sempre falo, né? O primeiro ano, a criança ela já teve um tempo roubado da educação infantil, porque o primeiro ano de hoje era o pré do passado, Uhum. Uhum. né? Então, o ano passado foi aqui em 2010 que mudou, né? A primeira série era com 7 anos. Então, É hoje a gente verdade. tem um primeiro ano com 6, e que o intuito era como se fosse uma fase de transição, Uhum. e ao final acabou não sendo, Uhum. né? Uhum. Então, a gente tem escolas que respeitam, e o primeiro ano está até incluída no prédio do infantil, muito bacana, Uhum. até para fazer. Mas tem escola que não, é o primeiro ano já com toda a escolarização que exige do ensino fundamental, É né? verdade, verdade. Nós estamos aqui com mais de 4.000 ouvintes com a gente, que alegria. Obrigada, pessoal, pela receptividade, por terem aceito, inclusive, a troca de horário aqui, né, do Ai, que bom. do nosso episódio. É muita alegria ter vocês aqui querendo saber cada vez mais, né, estarem atentos, antenados, com perspectivas novas, né, de entender as infâncias e as suas necessidades, e que isso impacta, às vezes, não necessariamente na prática imediata de vocês, mas são fragmentos, são reflexões que vão levar, né, vocês a pensarem posteriormente a partir da prática de vocês. Então, é um grande prazer ter vocês aqui na Habla FM com a gente ao vivo. E vou continuar aqui com a Paty, querendo saber dela e aproveitando também a participação de um ouvinte, para a gente pensar sobre os riscos de antecipar processos que pertencem a um outro tempo da criança, né? A gente viveu essa semana, acho que uma situação, né, bem importante, impactante, que muitos de vocês devem ter acompanhado, né, em relação a um vídeo que um youtuber, né, publicou e teve um alcance incrível, e que isso também desdobrou e redimensionou, inclusive, o meio político, Uhum. né, para poder olhar com mais cuidado e atenção para as nossas crianças e adolescentes. Então, a gente teve aí a aprovação do PL 2528 de 22, que está sendo chamada, né, da PL Felca, né, que tem a ver com esse youtuber, que ajudou, né, a expandir esse assunto da antecipação dos conteúdos, e os conteúdos que as crianças e os adolescentes hoje, eles estão tendo acesso, né, de Sim. maneira muito descuidada, né, e aí isso tem impactado, né, grandemente, né, o que a gente tem vivido hoje com as nossas infâncias e adolescentes, né. Então essa vivência de antecipação de conteúdos e a limitação das práticas essenciais da infância, porque enquanto as crianças e os adolescentes estão na tela ou estão envolvidos com todos esses mecanismos, né, que são novos pra gente. Muitas das coisas que eu tenho aprendido e visto que estão Sim. acontecendo com as crianças e os adolescentes, né, que estão nas redes sociais, é coisa nova, mas eles estão perdendo de brincar, eles estão perdendo de viver as coisas da infância, então eles estão perdendo a sua infância, né? Então, as crianças estão se adultizando, né, precocemente, né, estão se adultizando, né, não precocemente, porque a adultização já é uma outra fase da vida, e eu acho que isso tem a ver com esse movimento que a gente busca e quer na educação, né, que é devolver às crianças o seu lugar na De infância, infância. É. né? E como é que você lê, então, esse contexto atual e como isso impacta, né, em pensar o que é antecipar processos na vida de uma criança, né? Porque aí já traz aí alguns indícios do que é que a gente pode perder no caminho, né? Mas o que é que mais que a gente está correndo risco, né, de perder
aí com as crianças, antecipando esses processos. E às vezes são coisas tão simples que a gente no dia a dia não se dá conta, não sei, o uso de maquiagem pelas meninas Sim. cada vez mais cedo, né? O próprio processo da escolarização precoce também é um ponto que às vezes a gente fica também só fixado, né, nessa adultização a partir dessa perspectiva digital, que é super importante, precisa ser discutida, precisa, né, ter politicamente a gente se mobilizar para isso, mas também tem muitas coisas Tem. no dia a É. dia que fazem com que as crianças percam as suas infâncias. As infâncias, é. E aí quando, essa repercussão toda que teve, é porque nós, já enxergávamos isso, mas ninguém teve coragem de falar, né. Então, a partir do Uhum, momento que ele teve essa coragem, né, então é como se tirasse um véu, né, dos olhos de todo mundo, e a gente começa a refletir sobre diversas coisas, até inclusive, de forma inofensiva, aquela criança que junto à sua família produz conteúdo desde a idade de bebê. uhum, uhum, Quantos a gente vê, uhum, né? Hoje se fala até no documento que a família assina, que é a criança, mas mesmo assim, né? Porque nós que estamos nas redes, se para nós também produzirmos conteúdo, muitas vezes a gente se uhum. cansa, rouba um tempo nosso também, Sim. mesmo sendo algo que a gente faz por consciência, que a gente ama, faz parte da nossa profissão, mas uma criança, né, que cresce, né? Tem perfis que eu sigo que a criança era bebê quando aparecia, né? E agora já tem seus 6, 7 anos, mas como que foi essa infância? De por mais que pareça que seja espontâneo, tem um Uhum, porquê, uma intencionalidade do que a família filma, aparece, e essa repercussão dos vídeos, a gente nunca saber onde eles vão parar, os recortes, né? Então, esse é um ponto para a gente pensar, porque a gente sabe que muitas famílias querem expor seus filhos para, inclusive, vantagens, né? Hoje em dia na uhum, internet, né? É isso. Outro ponto a gente pensar o seguinte: o lugar dos eletrônicos dentro da dinâmica familiar. É um lugar de distração, né? Então a gente vê famílias por conta de falta de tempo e falta de conhecimento que perdem seus filhos para os eletrônicos, né? E para seus quartos, seus mundos, porque não tem esse tempo de estar junto, de sair para passear, né? De trocar uma ideia, um diálogo, né, de trazer esse ritmo, essa organização de vida. Agora é almoço, todos almoçam juntos, olho no olho. E por quê? Porque o maior exemplo que seria, né, cada adulto não faz. Então a criança ela tem um exemplo, não importa que se falam diferente, né, o contrário. Então é importante a gente olhar para esse lugar sim. dessa construção, principalmente quem tem crianças muito pequenas, né? Eu digo que tudo tem jeito, né? Porque às vezes, adolescente não tem mais jeito. Tem. Tem. Mas as crianças pequenas, de fato, assim, é um lugar que a gente precisa olhar, né? Em algum momento eles vão ser expostos, mas adiar o máximo que a gente conseguir e diminuir o tempo, né? E escolas também que tenham zero telas, né? Que usem telas para um recurso digital, para um contexto, alguma coisa, mas não que exponha as crianças a filmes, a tempos, né, de tela que a gente ainda vê Uhum, em alguns lugares. É lógico que os adolescentes, as crianças, né, de Fundamental 1 e 2, é um recurso importante, né? Até para o professor também conseguir atrair a concentração das crianças, né? Porque, visualmente, gente, né? hoje em dia, Uhum, né, educação infantil, ok. As crianças não têm seu próprio eletrônico, geralmente usam dos pais, num carro, numa consulta no restaurante para se distrair. Mas numa escola de fundamental, agora tem a lei, mas antes, quando não existia, imagine uhum, você concorrer com o celular, o professor, né? Então, é importante a gente olhar para esse lugar e ter projetos para conscientizar famílias, para conscientizar, né, os adolescentes, do que nem agora é proibido. O que que a escola faz além de, né, pegar todos os celulares e pensar nas organizações? Qual que é o tempo, então, que esse adolescente, essa criança, não vai estar mais com os celulares, os eletrônicos, mas fazendo o quê? uhum. Né? Então, a gente tem visto projetos maravilhosos de jogos, de partilha de diálogos, né? Que eles estão se descobrindo, o colega que antes ficava no recreio, né? Uhum. E aí a gente tem que olhar, porque desde pequeno,
né? Eu tomo muito cuidado com isso. Eu tenho um sobrinho, né, muito pequeno, mas que vive também no celular. E a gente começa a pegar essas ideias, gente, que pode parecer bobeira. Sabe, uma palavra que fala, esse dia ele falou de morte. Eu falei, onde você viu isso? E aí ele foi contando. Então, a família precisa esses sutis, sabe? Essas palavras soltas. Falar, peraí, o que que tá vendo, né? Uhum. E não deixar mesmo solto, porque isso faz com que a criança, ela antecipe esse lugar. Porque é um vício. É como se o lugar do celular, do eletrônico, é o lugar da droga, Uhum. né? A criança, ela tá lá super excitada. Esse é o movimento. Eu vejo ele, às vezes, com o celular. Esse é o movimento o tempo inteiro. Não para nem para ver o que está assistindo, né? E também não perde muita coisa, porque, gente, tem muita coisa, né, que a gente vê TikTok, nesses canais, que não, de verdade, nem para adultos seria, quanto mais para as crianças. Então, o primeiro passo é a gente olhar para esse lugar, diminuir, tentar diminuir e dar tempo de qualidade adulto e criança. Uhum. E proporcionar espaços de brincar. Sim. Espaços de brincar, espaços de conhecer, espaços de investigar, espaços de se relacionar com outras crianças, seja na escola, seja num ambiente de lazer, seja em casa, parte de casa em primeiro lugar. Porque senão a gente vai roubar essas infâncias. E eu penso que são duas situações, né? Que você falou. Então, quais são os maiores danos? Físico, Uhum. porque a gente vê crianças hoje de 10, por exemplo, 10 anos, que não sabem brincar, não sabem correr, não sabem usar o raciocínio para jogar, né? Para se relacionar. E a questão emocional, porque daí eles se comparam o tempo inteiro. Então, os vídeos que vão construindo uma imagem que não é verdadeira, que é deturbada do ser humano, e as crianças se colocam nesse lugar. Eu não posso, eu não sou, né? E a gente vê. E eu quero ser, né? E Eu aí não tenho, mas eu quero, uhum, uhum. né? E aí vai se Então, desconectando dessa interioridade, né? Que é tão que brota, né? As crianças nascem e junto com elas brota essa possibilidade de interioridade da vida, né? Eles são o que tem de mais bonito, né? Dessa manifestação, né? De vida exata. na natureza. É. E aí, à medida que a gente vai roubando, né? Esses tempos, esses espaços, assim, as crianças vão se desconectando disso, né? E daí foca Ex no que tá é. fora, né? E que já O que eu vou existia. ter, né? E isso já existia. Você sabe que esse dia eu estava num evento, eles tinham lançado um produto para cabelos cacheados. E aí tinham 2 pais, que eu tô achando isso fantástico, o quanto os pais estão presentes, Uhum. né. Eu tô com 40 anos, na minha época de infância, não lembro dessa presença tão marcante quanto hoje. Que não era nem pra gente estar tão admirada, porque deveria ser, né, o normal. E eles estavam falando sobre cabelos cacheados, como eles cuidam no cabelo dos filhos e como eles trabalham essa valorização. Na nossa época não tinha internet, mas tinha os comerciais de TV. Uhum. O que que eles faziam? Desvalorizavam. Então, era no comercial aquele cabelo liso perfeito, né, os Uhum. comerciais de shampoo, de condicionador. Então, nossa geração cresceu querendo se transformar, não É ver querendo ser como nasceu, né? Então, na verdade, hoje só mudou mesmo o viés, né? Lógico, está uhum. muito mais, o alcance é Sim. muito maior do que na nossa época, que era só a TV. Mas o tempo inteiro isso existiu. Então, a família tem que tomar muito esse cuidado, né? De empoderar as crianças, realmente quem elas são, né? Que é tão importante quanto qualquer outra criança, qualquer outro ser humano, e construir essa segurança, essa autoestima, e num trabalho junto com a escola. Então, é um trabalho isolado, né? Uhum. Para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Uhum. Então, não é só a família, né? Políticas públicas, né? Sim, É um problema de todos, é verdade. né? Você acredita, Paty, que respeitar o tempo da infância também pode ser um caminho para formar adultos mais criativos, seguros e equilibrados? Então a gente vê, né, a potência e esse respeito do tempo. À medida que a gente entra em contato com esse outro tempo, impacta na gente enquanto adulto? Impacta. E sabe por quê? Porque a gente é obrigada a entrar em contato com a nossa criança interior. Então, quantas coisas a gente resolve estando, né, nesse chão da escola, né? Então, Uhum. a gente faz um trabalho o tempo inteiro de voltar ao passado, né? Da gente estruturar aquilo que não foi, que foram de outras formas, e para que a gente, então, entenda que é um lugar novo. Uhum. É uma crença nas infâncias. Então, o ponto de partida para mim da transformação da educação é a crença
nas infâncias. Então, a gente continua com modelos arcaicos porque a gente tem uma crença de infância deturbada, mas do passado, que nem no passado deveria ter, né? Mas aquela criança receptáculo, que só recebe, né? Então, hoje nós olhamos para as infâncias como a criança, primeiríssima infância, a criança é a fase que mais aprende, né? Ela deveria ser muito mais valorizada. A educação, principalmente a escola que trabalha, né, com essa educação, a gente até brinca, né, mais que a faculdade, Aham. né, porque é onde todas as É a base, conexões, a né? base, estão sendo construídas, né. Então, o professor, quando ele entra em contato com isso, ele consegue olhar para dentro de si e contar uma nova história, de uma Uhum, forma diferente, com todos aqueles seres, né, pelos quais ele é responsável, né. Então, quando a uhum, gente fala de educação, não é só uma profissão, né, é uma escolha que exige e envolve um propósito, uhum. envolve um movimento, né. E o movimento que a gente busca, né, principalmente com todas as ações que você faz na minha escola, né, com o centro de formação, é, de fato, esse educador se situar e entender do seu papel. Sim. Eh, Se a gente pensa nessa perspectiva, né, de que os adultos, eles vão se ressignificando, né, e vão se transformando junto com essa transformação que a gente olha a infância, os adultos que vivem também esse contexto familiar, né, sendo pai e mãe, é diferente da escolha de ser professor, né, que professor é uma escolha, né, às vezes a gente escolhe precipitadamente, muda rumos, né, mas é uma escolha, né, e aí você está disposto a viver esse encontro e esse reencontro, né. E aí com as famílias, né, a gente se torna pai e mãe, né, muitas vezes planejada, mas nem sempre Nem sempre. planejada. E aí a gente, se encontra com essa infância, né, que precisa, ter todos esses cuidados, né, e a gente poder oferecer esses ambientes melhores, esses ambientes educativos para eles. E nessa perspectiva dos pais, você acha também que é possível que quando eles redimensionam o olhar para quem é esse filho numa perspectiva de infância, né, que é essa criança potente, essa criança criativa, isso também muda o adulto pai e o adulto mãe? Muda. Primeiro entender que cada criança é única, então a criança, ela não vai ser da maneira como os pais idealizaram, jamais, né. Uhum, Então uma família pode ter 3, 4 filhos, cada filho vai ser diferente, né, com uma personalidade que vai sendo construída, com um posicionamento diferente. E eu brinco assim, né, eu estava olhando as gerações, eu lembro nomes, tá, eu lembro a minha geração, porque eu não tinha como esquecer, né, sou da geração milênio. milênio. Mas assim, já existe uma nova geração que surge nas crianças que nascem esse ano de 2025, tá? Eu não lembro o nome. Uhum, Então, as crianças estão nascendo já bem diferentes, mais posicionadas desde bebês, né? Falam, né, que a cabecinha do bebê já nem nasce tão mole, né, os bebês já nascem durinhos, né. Durinhos, Aham. e com uma capacidade, né, desde cedo motora. Então, hoje a gente tem crianças de bebês de 10, 11 meses que já estão Uhum, andando, uhum. né, que já estão balbuciando, e aí você fala, daqui a pouco vão sair como, né, da barriga, vão nascer. Então, é importante olhar para esse ser humano, antes de olhar para a criança como um filho no sentido meu, olhar para um ser em desenvolvimento, né, que está lá sob a sua responsabilidade quanto pai quanto mãe, e inclusive de colocar num caminho, né, que saudável, né, garantir os direitos, deveres também, mas entender que não vai ser igual. Esse é o primeiro ponto. Então, quando aceita isso, é lógico, dentro de uma perspectiva da gente entender o respeito, o diálogo, a escuta, também colocar limites, né? Como Uhum. eu falei, porque a gente vê muito isso. Então, assim, eu não vou fazer como minha família me educou. Eu não vou espancar, eu não vou ter, né, uma educação aos berros, né? Mas aí eu vou permitir tudo, porque hoje é assim. Uhum. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Então a gente tem que primeiro curar as nossas feridas. Eu sempre falo, professor, pai e mãe, o tempo inteiro com as crianças estão curando feridas, Uhum. porque as crianças escancaram, Sim, né? sim. E, você conseguiria compartilhar com a gente um exemplo prático de como talvez 2 exemplos, né, vivendo a ideia da escola e a ideia da casa da família. Como que é possível reorganizar o dia a dia
para respeitar esse tempo, né? Então, lá na oficina, né? O que que foi possível você modificar, né? Dentro de todo o teu percurso, né? Realmente de transformação da escola, que você pensou assim, puxa, essa transformação, nossa, veio muito adequada a respeitar esse ritmo e esse tempo da criança, né? E da mesma forma, de que maneira os pais, né? Na sua rotina prática, né? Poderiam implementar algo que poderia mudar um pouco, né? Dar uma quebrada, né, nessa coisa de a gente querer, né, apressar tudo e resolver, né, as coisas imediatamente. Eu acho que na escola, primeiro, pensar assim: se a gente está falando desse acolhimento individual dentro do coletivo, eu tenho que pensar numa estrutura relacional que acolha isso. Então, tem que ter educadores capacitados, né? E mais educadores, né? Uhum. Para que acolha e enxergue essa criança individualmente. E o trabalho com os pequenos grupos, né? Então, quando eu tenho um grupo e 2 professores, um é responsável, né, por tudo que diz respeito aos cuidados, a um conhecimento mais profundo de um subgrupo, o outro de outro subgrupo, e os espaços. Então, quando a gente fala de infâncias, de autonomia, de garantir os direitos, né, de olhar para esse ambiente do brincar, das relações, só é possível num espaço em que a criança tem essa liberdade. Então, os espaços precisam ser transformados, né? Então, no caso de uma escola de educação infantil, a gente organiza, né, os contextos de aprendizagem, de forma que as crianças criam uma intimidade, porque tem uma continuidade, elas o tempo inteiro elas estão em relação com esses materiais, e a partir daí elas vão pesquisando, elas vão aprendendo, né, elas vão se constituindo, né? Então, vão ampliando o seu vocabulário com aqueles materiais, e a escola se torna esse lugar de vida, uma extensão da casa. Então, quando a criança chega na escola, ela já sabe o que cada ambiente, como está organizado, o que espera, a conduta do educador, né? Uhum. E essa organização da jornada, sabe? Esses tempos coletivos acontecendo da mesma forma, que são os rituais, né? Então, qual que é o ritual da chegada? É sempre o mesmo. Qual que é o ritual do soninho? É sempre o mesmo. Porque a criança, ela não tem um entendimento cronológico, né? Então, para ela ficar tranquila, inserida, né, se sentir o vínculo fortalecido na escola, esses ritmos que o educador ele vai construindo, eles são de extrema importância. E em casa, a mesma coisa. Só que em casa eu penso que a gente tem que ter um olhar amplo, né? Quantas culpas você é mãe, né? Eu não sou, Uhum. mas eu lido diretamente com mães o tempo inteiro. Uma mãe nasce muita culpa com a mãe. De entender o cotidiano. Então, hoje, a nossa escola, ela é um lugar de apoio, é uma rede de apoio. Então, 90% das nossas crianças ficam o dia todo. É ruim? Não, porque eles estão no lugar que acolhe, um lugar que é um lugar de vida, que é a extensão de casa, e as famílias precisam trabalhar. Então, antes, se tivesse em outro lugar que não fossem tão acolhidos, ou se essa mãe ficasse, não, eu preciso diminuir, preciso. Mas como que é? A gente tem que encarar a realidade da vida. E aí, diante disso, mas caramba, então eu fico o dia todo fora, aí só ao final do dia, né, que eu busco. Mas quais são os rituais que você cria? Nesse buscar, né? A gente tem famílias, né? Que é onde a gente está é muito gostoso, é um centro histórico, que tem um ritual, tem uma família que toda sexta-feira o ritual é ir para a feira para comer pastel com essa Uhum, criança, então ela já uhum. sabe, ela chega na sexta-feira falando, e tem criança que é o açaí que é na rua de cima, né? Então, hoje eu vou no açaí com a minha mãe, hoje é quinta, Então, criar esses rituais e o tempo de qualidade, não importa quanto tempo. Né? Uhum. Então, chegou em casa, é um banho junto, né? É esse olhar, é o jantar junto, é o depois, né? Fazer dormir, que tem todo um ritual também que precisa de horários, né? Uhum. E para que depois essa mãe e esse pai também tenham esse tempo juntos. Então, essa organização faz toda a diferença. Então, organizar esse ambiente educativo da escola e de casa, porque casa também é ambiente educativo, Uhum, uhum, né? uhum. Então, quanto mais organizado, mais a criança ela tem esse equilíbrio em todos os âmbitos, físico, emocional e cognitivo. Sim. E aí eu vejo que às vezes nesse descompasso, né, desse ambiente que favorece, né, nesses 2 lugares, as crianças é que são as mais penalizadas quando isso não acontece. Então vou São. tentar me explicar, aproveitando até o ensejo de uma participação aqui que a gente teve em pergunta. Às vezes as crianças vivem, momentos difíceis no seu desenvolvimento, né. Crianças que, ai, fazem birra, que batem, que empurram o amiguinho, que, são ríspidas com o adulto. Então, né, as crianças elas vão
no meu entendimento, respondendo a esses ambientes em que elas estão inseridas. E aí nós, adultos, acabamos olhando única e exclusivamente para esse comportamento da criança, desvinculando ele de todo esse contexto em que ela está inserida, né? Então daí tá, né, numa escola em que, sei lá, existem muitas crianças por turma, uma só educadora, não está sendo olhado, não está sendo visto, tá batendo, daí chega em casa, vai pra TV e daí não tem hora para dormir, enfim, né? Tô aqui falando o máximo, né, das Sim, situações, né, que a gente vive, assim. E aí, o que a gente vê, especialmente na clínica psicopedagógica, que eu vivi muito tempo, as crianças é que são taxadas como sendo os são, problemas da situação, são. né? E aí a gente tem todo esse aparato, isso que está em volta, e como é difícil para a gente adulto conseguir se conectar com todo esse redor, né? Tudo que está ao redor da criança para poder entender aquilo que elas estão vivendo, né? Então, Paty, o que uma educação infantil, né? Tanto da perspectiva da escola como, né, das famílias, que respeita o tempo da criança, precisa priorizar, né? Para que a gente, né? Se você também já viveu essas situações, né? De que a criança acaba sendo o lado mais fraco é a criança, né? É, é. Então, Acho que é sempre bom assim, né? Tirando alguns casos extremos, né? Que daí a gente precisa pensar de outra forma, mas não é fácil também para esse adulto, uhum, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma família, eles estavam trazendo uma questão de uma rotina que no meu semblante eles perceberam que não que eu estava desaprovando, mas eu estava dizendo que aquele comportamento era devido a isso. E aí o pai olhou para mim e falou assim: acolho uma mãe que tem uma filha de 4 e um que acabou de nascer. Eu falei, eu acolho, porque eu sei que não é fácil. Mas a gente tem que pensar em estratégias, então, né? Que a gente não abandone nenhum nem outro, uhum, né? uhum, Então, é, a gente olha muito para a criança no ser integral. Então, quando aparecem situações aí comportamentais, né, que fazem parte do desenvolvimento infantil, então aí tá. Se eu entendo de desenvolvimento infantil, eu sei que, por exemplo, por volta de 1 ano, no final de 1 ano, 2, as mordidas irão acontecer porque é uma forma de manifesto também da uhum, criança, né? uhum, uhum, Então, se eu sei, eu vou começar a observar. Porque tem um porquê também de estar acontecendo, tanto em casa quanto na escola. E não colocar esse comportamento da criança como sendo ele, porque a gente ouve isso, né? uhum, Às vezes a própria família, sim. né? Uma como a outra, aquela de quem mordeu e de quem foi mordido. Uhum, Porque é uma dor de ambas. É é aquela que verdade. se preocupa, que fala, meu Deus, e agora? Mordeu de novo. E é aquela que se sente magoada no seu íntimo por uma dor física da criança, porque a criança ela é um ser tão inocente e genuíno que, se bem trabalhado na escola, ela não vê aquilo como uma agressão, porque não é, Uhum, uhum, né? sim. Mas às vezes, sem querer, a família está nesse lugar de proteção, sem entender o entorno. Então, o papel da escola é pegar todas essas situações, conseguir traduzir para educadores que estão em processo e para famílias, para que eles entendam que sim, faz parte né, desse movimento, que nem com 3 anos de idade, a identidade com 3 anos de idade, gente, é a fase mais danada de desafiadora da educação infantil e da vida, né? Porque eles querem. É uma roupa que não querem, aí você troca 1 milhão de vezes antes de ir para a escola. Ah, porque eu não quero ir. Ah, porque eu quero pão com margarina. Ah, não, não quero mais pão com margarina, eu quero pão assim. Uhum, Então, sabendo disso, já previsibiliza antes e organiza um cotidiano para não dar tanta margem a isso. Ou se essa criança está nesse movimento, já deixa ali 2 opções. São essas hoje para você escolher. Ou essa ou aquela. Então, essa orientação familiar é necessária. Essa orientação para os educadores se faz necessária. E a gente vê muitas escolas que não fazem isso. Então, eu acolho crianças, eu trabalho pedagógico, eu trabalho a parte educacional, né? Mas esquece que esse ser integral em desenvolvimento, se a parte emocional e física não estão em equilíbrio, como que essa criança aprende? E aí entra a psicopedagogia, que eu também sou uhum, psicopedagoga, uhum, por isso que a gente atuava, né? Quando uma criança chegava com dificuldade de aprendizagem, primeira coisa era a sondagem, uhum, né? O que está acontecendo? Então, a gente entrevistava, né? Fazia toda a anamnese com as famílias e com a escola para entender quem é essa criança na escola, quem é essa criança na família. E esse uhum, sintoma, né? Essa sim. dificuldade da criança que não é ela, é momentânea por algum motivo, surgiu
para quê? Né? Então, a escola tem como, assim, o objetivo maior, todas as escolas deveriam ter essa formação para educadores e para famílias, Famílias. que estão tão perdidas, gente, quanto alguns educadores, né? Uhum. Que acabam ou passando num concurso ou fazendo pedagogia, às vezes por falta de opção, e aí chegam numa escola e falam, e agora, o que eu faço com essa turma de 20 crianças, né? Uhum. Então, você com as suas redes, com o seu movimento, eu com o Centro de Formação e Pesquisa, a gente tem um papel fundamental, porque a gente está transformando pessoas, Uhum. que nem Paulo Freire fala, né? Pessoas transformam, né, o Pessoas, mundo. exato. Então, é isso. A gente está aqui se aproximando do nosso fim, passa tão rápido, Passa né? rápido. 1 hora. E eu vou ler uma última colaboração aqui da Elisângela lá de Campinas, e ela conta um pouquinho da experiência dela, né, enquanto mãe. Ela fala: meu filho de 7 anos começou a ter dor de barriga todo domingo à noite. Descobri que era ansiedade por causa da pressão das provas. Foi um choque perceber que a infância dele estava virando um peso. Então, né, vamos tentar, né, É. pensar um pouquinho sobre esse manifesto, né, das crianças em relação à vida, né? Como é que nós, educadores, adultos que educamos nas diferentes perspectivas de ação, a gente precisa desenvolver essa sensibilidade, né, para perceber até que ponto as infâncias elas estão sendo, a gente está sendo guardiões Aham, delas, né? aham. Porque, É, né, é dolorido, né, é. para a mãe viver esse processo. Puxa, né, meu filho sente dor de barriga toda noite, não, o que será tudo isso? E aí, quando a gente se depara com a situação, puxa, vem lá da escola, mas essa foi a escola que eu escolhi. Exatamente. Então, é muito É. difícil, né, Mas conciliar. escolheu até por conta, assim, de uma falta de conhecimento, uma pressão da sociedade, né? Porque hoje a Sim. gente vê muitos alardes de algumas escolas que, assim, tem tudo, virou um circo para atrair as famílias e as famílias, sem saber, né, de fato, o que é importante para as infâncias, acolhem aquilo como necessário por conta de culturalmente mostrar que é, né? Então, esse sintoma clássico aí, a gente sabe, né, que demonstra até pode até surgir uma dificuldade de aprendizagem da criança, que nem sempre é porque a criança não sabe, mas é porque ela tem tanto medo do julgamento que ela não vai nem Uhum, mostrar o que ela sabe, uhum, medo de estar errado, medo de uma nota baixa, sim. né? Então, se não há uma pressão da família, tá tendo da escola. E às vezes não é nem assim, ó, você tem que tirar uma nota boa. Não. Mas a forma como essa escola conduz a avaliação. Porque a avaliação existe em qualquer escola. Desde aquela participativa que Uhum, acolhe as infâncias até a tradicional. A diferença é como acontece a avaliação. Então, dentro de uma escola participativa, a gente avalia todos os dias. Todos os dias. Então, o tempo inteiro a gente. E avaliando não num critério de nota e num critério classificatório, mas num critério de aquela criança com ela mesma. Lógico, a gente usa os parâmetros de desenvolvimento infantil, né, para até a gente entender, será que essa criança, ela, dentro do tempo que a gente dá para ela, dos estímulos, ela está dentro, não está? Mas a avaliação é diferente. É uhum, uma avaliação que a própria criança, ela entende, ela não vê aquilo como uma prova, mas ela sabe que no cotidiano ela é avaliada, mas no sentido de deixar visível o que essa criança faz, deixar visível que no início do ano ela estava num ponto e hoje ela está em outro. E o principal, né? Ela com ela mesma, sem comparação, né? Sem a gente comparar, colocar todo mundo no mesmo, né? No mesmo embrulho e falar, é assim, as crianças dessa fase precisam sair dessa forma. Não, sim, né? sim, Então, isso é um sintoma que requer olhar para a escolha da escola. é verdade. E para a gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver com o brincar, né? Então, o brincar aí, essa linguagem natural da criança, ela é o lugar, né, de maior força de representação de quem essa criança é e o meio pelo qual ela vai desenvolvendo os seus processos individuais, vai aprendendo, né, e vai se construindo. E aí a gente tem, né, na sociedade, esse entendimento de que existe uma dissociação entre o Uhum. brincar e o aprender formalmente.
né? Então, que para aprender formalmente, tem que seguir alguns padrões, né? Então, para que uma criança desenvolva a sua habilidade motora, eu tenho que promover, sei lá, circuitos todos os dias para que ela aprenda a se equilibrar, né? Então, tem uma visão, né? E isso eu tô tentando pensar em questões que são próprias da primeira infância, né? Não Sim. da infância que já está escolarizada. E aí, como que você pode contar para as pessoas que o brincar, né, é esse meio potente de a aprendizagem acontecer, né? E não é informalmente, porque acontece muito formalmente, Muito. porque as crianças são verdadeiros pesquisadores, né? E como é que a gente consegue enxergar, tornar visível essa aprendizagem, né? A gente tornar, mas primeiro a gente vê, Aham, enxergar aham. que nesse brincar tem muita coisa acontecendo, né? E frutificando e fazendo as crianças se desenvolverem, porque às vezes a gente tem essa noção, né, de que o brincar é um entretenimento, é um tempo que passa. Exatamente. Tanto que as escolas que valorizam são de: "Ah, mas aqui as crianças só brincam", essa frase que a gente mais ouve, né. Eu acho que é entender, assim, que o brincar, ele é intrínseco. Crianças vão brincar, né. Um bebê já nasce brincando com o próprio corpo. O que qualifica esse brincar é o ambiente, mas não esse ambiente do adulto estimular e partir do adulto a brincadeira. Porque é um tipo de atividade camuflada, o adulto está lá, né, à frente, a criança não Comandando o negócio. comandando, exatamente, Sim. né. E a gente vê muito isso, que é o perfil recreador, Uhum, né. uhum, Quando a gente fala de uma escola que valoriza o brincar genuíno, primeiro enxerga as fases do brincar. Então, a gente fala hoje de desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento infantil e as fases do brincar. Uma criança, um bebê brinca de uma maneira, uma criança de 1 a 3 anos brinca de outra maneira, as crianças de 3 para 6, vamos falar da educação infantil, brincam de outra forma. Né? Na verdade, assim, é sempre aquele cerne da descoberta, da investigação, mas se refina, até por conta da linguagem oral, né? uhum. O jogo simbólico, que vem muito a partir do segundo ano de vida, né, no finalzinho. Então, esse brincar ele vai sendo qualificado, de uma forma geral, já por si, pela criança. Se esse ambiente que a criança vive, ele é organizado, com os materiais não estruturados, que são aqueles que a gente fala, né, que tem outros sentidos além daqueles formais, e com outros materiais que a gente agrega para as crianças irem desenvolvendo as diversas linguagens, é por meio do brincar que a criança vai aprender. Uhum, Né? uhum, Então, por isso que numa escola a favor das infâncias, dos ritmos infantis, o brincar, ele é o eixo condutor das aprendizagens, das relações, né, que são construídas, e o primeiro passo é planejar e organizar esse espaço. Aí eu lembrei de uma coisa, né, falando como a gente está fazendo esse contraponto família e escola, né? Quando chegou na pandemia, a oficina ainda não era uma escola. Era um espaço de brincar, mas a gente tinha as famílias fixas, né. Mas aí todas as famílias, lógico, na pandemia todo mundo naquele movimento aterrorizante, nós ensinamos as famílias a organizar espaços de brincar dentro das suas casas, porque elas tinham que trabalhar. uhum, Então imagina aquele movimento sem babá, sem isso, sem aquilo, por conta, né, de todo o medo. Então a gente, ajudou essas famílias, nós íamos até as casas, organizávamos com que eles tinham um espaço de brincar próximo ao escritório. E fomos trabalhando esse lugar desse adulto, referência da criança, confiar no brincar sem que ele precisasse estar brincando junto, para que ele pudesse trabalhar, para que as coisas pudessem uhum. harmoniosamente acontecer. É lógico que a princípio a mudança, né, fala, "E agora ela vem mostrar toda hora, precisa de mim." Com o passar do tempo, a criança entendeu que aquele era o espaço dela, de Uhum. trabalho, né, Uhum, estava uhum. brincando, e a família no home office, no escritório. E é engraçado, pós-pandemia, as crianças levaram muito esse ambiente para o jogo simbólico, né? Uhum. De home office. Eu lembro de algumas brincadeiras. Tô ligando para o meu cliente, Aham. tô aqui trabalhando. Eles levaram muito isso, porque eles viram muito os pais, né? O que não foi um problema, desde que esse ambiente foi acolhedor em todos os aspectos, até de preservar as crianças em relação a esse medo do futuro que a gente teve Sim. tanto, né? Então, é importante a gente olhar para esse ambiente. Então, que ambiente os pais têm organizados em casa? E não é uma brinquedoteca cheia de brinquedo, não, tá? Uhum. O menos é mais, Não né, é. O Paty? menos é mais. Aham. Então, eu sempre falo, vamos mudar isso. Fez aniversário, pense em outra forma de presentear, Uhum, né? uhum. Tem muitos brinquedos?
faz com a criança essa curadoria para doar, Uhum. que é outro movimento tão importante, envolver as crianças já em projetos sociais, né? Sim. As crianças entenderem as realidades e organizem esse espaço de brincar com diversas possibilidades, construção, uma mesa com o grafismo, né? Como a gente faz na escola, Uhum, que a uhum. gente acredita que a criança fazendo escolhas dentro de um ambiente organizado pelo educador, ela vai se desenvolver, né, de forma assim potencial que nem nenhuma Sim, apostila sim. vai oferecer, né? Nenhum livro pronto, né? E essa experiência de contato com a criança, de ver ela entrando em contato com esse ambiente organizado, vai refinando o nosso olhar para entender o percurso que ela está vivendo em cada momento e devagar ir reajustando aquilo, E né? Então, se reajustando. né, a criança, você deixou as pecinhas de montar ali, de madeira, em cima de uma mesa, né? Em vez de deixar lá dentro de uma caixa de plástico, guardada no armário, a gente põe em cima de uma mesa, dentro de um cesto e Isso já deixa, né, algo montado ali, inspirador. É um é um convite para a convite. criança É, e ela vai é. fazendo um percurso que a gente vai naturalmente se deslocando, entendendo o que está acontecendo e podendo ampliar aquele repertório, porque daqui a pouco as pecinhas não vão ser suficientes, ele vai querer uma rampa, porque Outros. ele vai integrar os carrinhos de madeira É, também, né? Então, tudo isso vai mostrando também essa linha de pensamento que as crianças vão fazendo e que às vezes para a gente é tão longe, né? é, Tão é, obscuro, né? Que é. enigma é esse, né? Das crianças que acontece enquanto elas estão brincando, né? Mas tem a ver, né, com esse nosso desejo, né, de adulto, de querer se aproximar desse universo infantil. E de, às vezes, não acreditar na capacidade, na potência. Então, quantas vezes você já deve ter ouvido também no consultório, não consigo ir ao banheiro. Uhum, Meu filho não desgruda de mim, eu não consigo ir ao banheiro. Então, tem alguma coisa errada aí nesse ambiente, né? E às vezes a necessidade não é da criança, a gente sabe, né? é do É adulto, do né? adulto. É verdade. E isso a gente vê também em professores que estão desconstruindo as suas práticas, que eles não são mais o centro de tudo, eles também têm esse comportamento. De Uhum, querer se validar, assim, precisa de mim, uhum, precisa. Então, lógico, a criança precisa do adulto, né? Mas não nesse lugar de dependência. sim. Né? Então, desde muito pequeno, a gente construindo a autonomia das crianças, aquilo que elas são capazes de fazer sozinhas, com uma supervisão. Mas a gente precisa deixar, Uhum, uhum, né? Para não crescer. Aí a gente entra, né? Faz um fechamento entrando em tudo que a gente falou, questão das redes sociais. Então, quando a gente rouba essa infância e esse movimento que já existe intrínseco dessa criança descobrir por si dessa liberdade, a gente vai tornando-as frágeis. E uhum, elas crescem frágeis, sim. E aí a né? gente vê aonde que as coisas podem Ah, chegar, adultos né? de 30, 40 anos morando com os pais e não querendo sair de casa, É né? verdade. Então, o problema assim, é muito maior do que a gente imagina, Aham. mas que pode estar a solução, vamos dizer assim, né? Lá É no na início da base, vida, né? no início da É vida. cuidar disso No desde início sempre, da né? vida. É verdade, Paty. Querida, a gente tá chegando no fim. Queria que você contasse para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, como te encontrar nas redes sociais, contar dos teus movimentos, né? Convidar para te acompanhar, enfim. Então é um final reservado para você poder Que bom. contar de você. Que bom, fico muito feliz pelo convite, né? Tá aqui. Eu, quanto gestora e formadora também, nossa escola tem a escola, que a gente acolhe as crianças e as famílias, tem a rede social da escola, que é Escola Oficina Criar e Brincar, e a gente tem um centro de formação e pesquisa para educador. Então, é o Oficina Criar e Brincar na rede social, no Instagram. E a gente tem formações, né? E a gente vai para outros estados. A gente está aqui também para isso, para outras formações que terão. Então, é um movimento de transformador que a gente deseja. E nas redes sociais, a gente compartilha o nosso cotidiano. Uhum. Né? Então, quem nos segue consegue ver de verdade na prática acontecendo, Então, né? educadores, pais, acompanhem, porque é muito É, inspirador, né? Porque vai alimentando a gente também de possibilidades e de pensar, puxa, né? Que pessoal que acredita nessa infância, né? Tão potente, que tá brincando aí nesse espaço tão grande, sozinho, com autonomia. Então, Paty, é muito inspirador o teu trabalho. É nada. muito bom ter você aqui compartilhando, né, com a gente dos teus saberes. Agradeço tua generosidade e que a gente se encontre mais vezes, né? E dialogue Muito. muito mais aí à frente, né? Eu amei a oportunidade, agradecer, né? Porque é isso, crescemos juntas, né? E essas ideias
precisam ser propagadas, não podem ser guardadas, né? Então, é o que fazemos, né? Cada uma dentro aí do seu estado, né? Do lugar Sim. onde se encontra. E aí nos encontramos e estamos aqui compartilhando. Então, muito feliz. Obrigada, Que viu? bom. Pessoal, também agradeço a audiência, agradeço a presença de vocês. A gente vai se encontrar, então, de novo, daqui 15 dias. Acompanhem as nossas redes sociais, @somosbrincaê. Lá vocês acompanham toda a nossa rotina em relação aos podcasts, mas em todos os outros nossos movimentos pelas infâncias. E também acessem o nosso site. A gente tem as nossas camisetas, como essa que eu estou usando hoje, Linda. lugar de criança na infância. Essa é a frase de uma psicanalista que eu gosto muito, a Rosa Marini. E a minha filha fez esse registro no papel, então é o Ah, traçado da minha filha e a gente bordou na na camiseta, camiseta. né? Que Então a coisa linda. gente, né, traduz aí a potência das crianças, a potência do brincar nos nossos produtos, né? Principalmente nas nossas camisetas que tem essas estampas tão especiais, né? Tanto as bordadas, que são a grande novidade, né? Quanto as outras que são Muito bacana. estampadas. Então, você também adquirindo os nossos produtos, está ajudando a gente a manter esse programa, esse podcast, que é para propagar essas informações tão valiosas e tão preciosas, né? Com os nossos convidados que estão aqui. Então, nos acompanhem e nos vemos em breve. Até a próxima.